E aí, pessoal, anúncio oficial de Janderson, como havíamos imaginado. E também Sorriso, que podemos falar sobre o negócio, o troca-troca entre Grêmio e Juventude. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, não esqueça, Ativo é parceiro deste espaço, isso mesmo. Ativo é a solução. Você entra agora no WhatsApp aqui que está na descrição desse vídeo. Entra no WhatsApp do Ativo e vá melhorar sua vida a dois com ele. Ativo é parceiro deste espaço. Conheça tudo ali no WhatsApp. Fale direto com o pessoal do Ativo. Gente, vamos lá. O Grêmio, o que a gente imaginou? Eu tenho que falar bastante do Sorriso, tá? Que é o principal foco, vamos dizer assim, desse conteúdo da tarde. Agora a gente tem que informar que o Grêmio anunciou a contratação de Janderson. A gente imaginava para hoje e o Grêmio confirma isso. O quarto reforço tricolor definido, anunciado, sem especulação, sem nada, site do Grêmio. Primeiro foi Orejuela, segundo foi Bruno Alves, segundo foi Nicolas, terceiro foi Bruno Alves e agora Janderson. A nota do Grêmio, que rodou por volta de 1h30 da tarde, diz o seguinte: Grêmio anuncia a contratação do atleta Janderson. O atleta pertence ao Corinthians e chega por empréstimo até 31 de dezembro de 2022. Empréstimo do Corinthians, jogador que estava no Atlético Goianiense já emprestado e o Corinthians agora reempresta para o Grêmio utilizá-lo na temporada de 22. O Grêmio Futebol Porto Alegrense, essa é a nota do site, na manhã desta terça confirmou a contratação do atacante Janderson, 22 anos, para as disputas da temporada 22. O atleta pertence ao Corinthians e vem por empréstimo até 31 de dezembro do próximo ano. Janderson Santos de Souza, natural de Barreiras, no interior do estado da Bahia, começou a carreira defendendo o Joinville, lá em Santa Catarina. Na metade de 19 foi contratado pelo Corinthians. Esse menino pintou uma máquina, né? Quando ele faz essa temporada no Joinville, ele pintou. O Corinthians foi lá e buscou para atuar pela equipe sub-20. Foi destaque da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas também era utilizado na equipe de cima. Em 2020 foi emprestado ao Atlético Goianiense, onde se destacou pela velocidade e habilidade. É jovem, gente. É jovem, é muito jovem. Ele tem 22 anos e é um jogador que vem para compor o grupo do Grêmio e acho que vai agregar. Lembrando, sempre é preciso dizer isso, o Grêmio mudou o parâmetro. O Grêmio hoje é uma equipe menor. O Grêmio não disputa mais os grandes eventos. O ano de 2022 será um ano de Série B. E Janderson foi um jogador que atuou em determinado momento pela equipe do Atlético Goianiense com certo protagonismo na Série A. Agora ele muda, vem para o grande time da Série B neste ano, com mais dinheiro, vem recebendo um teto acima de todos os clubes da Série B, mas a gente sabe que para esse enfrentamento o Janderson agrega. Agrega jogador de lado, de velocidade, de ocupação do espaço vazio, do jogo curto, principalmente com capacidade de quebrar linhas sem a bola. Acho que vem para agregar. Vai ser jogador de ponta quando o Grêmio voltar para o seu lugar? Não sei ainda. Mas a realidade é que Janderson anunciado e nós estamos aqui para torcer muito por ele. E aí a gente vai para Marcos Vinícius, o Sorriso, 20 anos, jogador da equipe do Juventude. A gente falava hoje sobre a especulação, vídeo da manhã, a gente falava sobre a especulação envolvendo alguns nomes e Sorriso era um dos nomes especulados pela grande imprensa. Qual era a ideia e o desfecho dele? Sorriso teria uma possibilidade de um troca-troca com o Grêmio por jogadores, o Grêmio pagando parte dos salários, enfim, fazendo uma salada gigantesca e ele jogando no Grêmio em definitivo. O que a gente pôde apurar de lá para cá? Porque logo depois que entrou o vídeo me ligaram, né? Como sempre acontece. Dizendo o seguinte, olha, e aí o jogador tem um staff de muito bom relacionamento. Para quem não conhece, o empresário dele é o Scheid, que foi zagueiro do Grêmio, que tem muitas relações no exterior, sobretudo na China. E eu não consegui pessoalmente conversar com o Scheid, mas é um homem muito bem relacionado. Muito bem relacionado. E o que a gente pode dizer? Alguns números. 7 milhões de reais é a multa para o mercado interno, para o Brasil. Essa multa aqui é muito pequena, é um pouquinho mais de 1 milhão de euros. Pensando no mercado interno.
Pro mercado do exterior, 7 milhões de euros. Ou seja, ele vale menos do que vale o Ferreira. E o Sorriso tem 20 anos. 20 anos. Ele tem contrato com o Juventude até o final de 23, ou seja, tem todo o ano de 22 e todo o ano de 23. Ou seja, o Juventude, de certa maneira, tem alguma tranquilidade para gerir essa carreira aqui, considerando que para fora, 7 milhões de euros. É muito dinheiro. Né? O que a gente sabe, aí já em cima de informações vindas das pessoas do Juventude também, o que a gente sabe? O Atlético Mineiro sondou, o Bragantino sondou e o próprio São Paulo sondou o jogador Sorriso, né? Pensando o que poderia fazer, que tipo de negociação. Lembrando, no Atlético vai para ser reserva, tem nenhuma dúvida. Né? O Atlético está num outro patamar, um número grande. O Bragantino fecha exatamente com esse conceito, mas 7 milhões de euros pro Bragantino poderia ser caro. Considerando o mercado interno, 7 milhões de reais é baratíssimo pro Bragantino. Então existe aqui um risco desse jogador fechando um bom contrato com o Bragantino e jogar lá e depois ir para a Europa por um outro valor, porque aí tu tá falando de 1 milhão tá muito dentro. Lembrando, o Bragantino pagou mais de 5 milhões pelo Praxedes, que tinha a mesma idade. De fora, o Metalist da Ucrânia revelou interesse em contratar e também um clube do Japão, que eu não consegui descobrir qual é. Essas são as sondagens. Portanto, o negócio com o Grêmio foi negado pelas pessoas que eu falei. Todos disseram o seguinte: César, o Grêmio não fez contato, o Grêmio não vai chegar nesses números aqui e a gente não tem como compor. Mas o Grêmio tem uma moeda boa para o Juventude. Esse empréstimo de Churin, de Juninho Capixaba, de Darlan, pode sim ser uma moeda muito forte para o Grêmio se vier uma disputa, considerando esses 7 milhões de reais para o mercado interno. Agora, para o jogador, São Paulo, Bragantino, acho que no Atlético ele não vai jogar, mas São Paulo e Bragantino ele jogaria. E aí, vale ou não vale ter a vitrine de Série A para também, de repente, dar um passo maior? O fato é que o Sorriso é bem visto pelo mercado, está sendo analisado por grandes clubes, o que deixa o negócio mais complexo, mais difícil, mais interessante da gente avaliar com todas as suas nuances, e a gente vai trabalhar em cima dessas informações. O Grêmio aqui não caminha sozinho. Um jogador jovem desses, com um ano de Série A e destaque, ele tem uma tendência a partir para um caminho maior do que ficar um ano na Série B. Mas a gente sabe que ele fazendo muito sucesso aqui no Grêmio neste ano, ele pode abrir o mercado e ser vendido por muito mais. Portanto, passa muito por essa gestão e como que o mercado vai entender o caminho do Sorriso. As informações são estas. Eu confesso para vocês que depois que eu ouvi isso, fiquei um pouco cético. Acho que o Grêmio não está nesse jogo aqui. Mas a história vai nos contar isso nos próximos dias e a gente vai ficar atento. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.